tudo bem? Legal. Tudo bem, tudo Tudo, ótimo. tudo jóia. A família tá bem? Tudo em ordem? Todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo em casa com esse negócio de pandemia, home office, escola office, tá uma loucura danada. E Fica escola não dá naquele para no saber se quarto. volta ou não volta, né? Tá essa complicação, né? Eu tenho duas meninas, então assim, fica uma loucura. E minha esposa trabalhando desde março em casa, então ela tá Caramba. trabalhando mesmo. Eu ainda, um dia sim, um dia não, vou para Minerais, que a gente está fazendo esse trabalho. Aham, Mas como o mercado está dando uma aquecida agora, que é um sim, negócio que a gente não está entendendo muito bem também como é que vai ficar isso. Não sabemos se vai ser uma bolha só que vai, né? sim, Mas eu não sim. sei, não sei para vocês lá, mas para a gente está bem aquecido. Nós estamos com É, assim, bastante pedido. Que bom, né? Que bom. graças a Tomara que Deus. continue assim, né? Porque É estava isso tava aí. muito preocupante. Mês de abril foi terrível, acho que para todo mundo, né? Sim, sim. Deu É medo. isso. Mês de março, até que nem tanto, mas abril e maio, realmente deu aquele frio na Então, espinha, março né? a gente estava indo super bem até, Sim, acho que até dia 15 mais ou menos, assim, estava indo super bem. De repente começou a parar tudo, aí começou essa queda, e aí abril, o março ainda conseguimos nos manter, foi bem, agora abril foi muito difícil, sim, junho deu uma melhorada, né, e julho já tá bem melhor já. Junho sim. já tá batendo os números de antes da pandemia, lá De antes da pra gente. pandemia. É, para Então, nós também. eu tenho conversado com alguns parceiros, o Reinaldo da Lagos, por exemplo, o Helvas, e ele Uhum. falou assim, Marcelo, nós também aqui estamos bem aquecido o nosso mercado. Que Eu legal. não sei se é porque o pessoal está em casa, que resolveu também fazer um monte de reforma, como eu também estou fazendo aqui na minha casa, né? Então, de Sim, repente, isso acaba aquecendo. Então, aquece o mercado de plástico, aquece o mercado de borracha, aquece o mercado de tinta. É um ciclo, né? Que é bom, né? É bom. é. Vamos ver como é que vai ser isso para frente, né? É, nós estamos achando que está acontecendo justamente isso, né? As pequenas reformas é o que demanda muita coisa também dentro das casas e as pessoas sem perspectiva de viajar, as pessoas sem Sim, perspectiva de gastar com total. outras coisas, restaurante, cinema, teatro, o pessoal não gasta É, mais. e nem pode, na verdade, né? Porque você não consegue, sei lá, ir para um restaurante. Imagina eu, por exemplo, com família, duas crianças pequenas, é Sim, arriscado você fazer isso. Então você sim. acaba ficando em casa. E aí em casa você começa a criar a situação, né? Na É, verdade, deu uma antecipada de dezembro, né? Porque dezembro, sim, normalmente, é o pico de pessoal estar em casa, recebe, né, 13º, vamos sim, sim. reformar, vai vir Natal, vai vir família, vai vir toda aquela coisa. É onde o pessoal costuma fazer. Mas deu essa antecipada que foi bom, que acho que é bom porque você tem a gente teve uma reação rápida, né, Sim, perante o que aconteceu em abril, por exemplo. Então foi uma coisa rápida que aconteceu que foi bom. Isso foi bom. é Foi verdade. bacana, né? Ainda bem que Então esse é o voltou nosso para ritmo, né? dar um fôlego aí, né? Mas vamos lá, Exatamente. Vamos lá. vamos começar a nossa entrevista de hoje à noite. Eu queria que você falasse, contasse uma breve história aí da Minerais, como é que Sim, começou, claro. para o pessoal que Bom, está nos assistindo entender da onde veio a Minerais Pedra Branca. prazer para todo mundo. Eu sou o Marcelo da Minerais Pedra Branca. Alguns me conhecem, outros não, ou só de nome. A Minerais Pedra Branca é uma distribuidora de carbonato de cálcio. Uhum, A Minerais Pedra Branca ela deu início à atividade dela em 2000, né? uhum, Através de uma amizade entre o seu Vicente, falecido já, infelizmente, e o Almiro, o dono da extinta Micronita, que todo mundo deve saber quem que é, né? O seu sim, Almiro. Então, dessa amizade, acabou surgindo a Minerais Pedra Branca, porque o seu Almiro falou, ó, pô, Vicente, monta uma distribuidora, tal, aquela coisa toda, e eles fizeram essa parceria aí, não parceria Micronita Minerais Pedra Branca, mas a Minerais Pedra Branca, então, no início, ela era uma distribuidora exclusiva da exclusiva. Micronita. Tá, Isso aí foi em 2000, e aí o que aconteceu? Em 2002, se eu não me engano, a Minerais Pedra Branca participou de uma feira na tá, Abrafat. E foi uhum, onde surgiu realmente a Minerais, que ela começou a ser conhecida e ir para o mercado, né? tá, Isso foi em 2002. Bom, ela veio vindo com a distribuição de carbonato de cálcio, sempre na linha de carbonato de cálcio natural e precipitado, e aí eu entrei lá em 2007, né? Foi quando eu fui para Minerais Pedra Branca, não sabia para que servia carbonato de cálcio. O Dinael, que deve estar online aí também nos assistindo, né? Que é legal. o genro do seu Vicente, né? Que está na Uhum, Minerais Pedra Branca junto comigo lá. Ele me deu lá mais ou menos o que a gente tinha que fazer e fomos para cima e a gente começou a crescer, né? E houve um crescimento muito bacana na parte de distribuição. legal. Então, Minerais Pedra Branca hoje, né? Eu estou pegando aqui só, Júnior,
me seguir o que você me Não, mandou aqui. fica É, tranquilo, não esquenta a cabeça com isso. Eu vou te perguntando aqui, não esquenta a Minas cabeça. Pedra Branca, ela é uma distribuidora de carbonato de cálcio natural, né? Uhum, Desculpa, de carbonato de cálcio. Então, assim, nós temos o carbonato de cálcio natural, toda a linha de sim, natural, desde dos mais grossos, né? Que a gente fala malha 325, até sim, o que o pessoal chama de malha, né? 4.000, mas é 1,9, 2 ponto, alguma coisa tamanho de partícula, mas sim. comercialmente ainda mais um pessoal menor, né? Pessoal de reciclado, fala, não, mas eu quero uma malha 2.000, eu quero uma malha 3.000, 4.000, 5.000, e aí você, do lado de cá, você vai meio que se encaixando nisso daí, né? Então a gente É, trabalha dessa maneira aí. E a Minerais, o que aconteceu? Depois que ela entra no mercado, na Abrafat, e vai para o mercado de tinta, ela era muito forte em tinta, mas aí começou a ter outras distribuições em relação ao mercado brasileiro. Então, hoje nós tá. atendemos a indústria de plástico, né? A Uhum, indústria de borracha, a borracha, indústria de tinta e a indústria química, né? Então, tá. assim, na indústria de borracha, nós atendemos algumas empresas que são multinacionais, são empresas que fornecem para montadoras. Então, só Legal. por aí vocês têm uma ideia do tamanho da exigência que é isso, é ISO, é Sim. uma série de coisas. A todo momento nós estamos sendo auditados lá, ou por uma Uhum, Volkswagen, ou por uma Mercedes, alguma coisa assim, mas nós estamos, apesar de ser o distribuidor, né? Como nós sim, sempre falamos, a gente compra o produto e distribui. Nós não mexemos em nada no produto, não fazemos nenhuma reembalagem, nada, simplesmente é tá. uma compra e uma venda, né? O nosso mercado, na verdade, é um mercado, a ideia da Minerais, né, lá atrás no começo, era atender os pequenos, né? E é só que assim, esses pequenos, eles vão trabalhando direitinho, vão ficando grande, aí a Minerais ela já Sim. não consegue mais atender por uma questão de custo, para não onerar tanto, e aí ele acaba indo direto para a mineradora, seja ela Micronita, Imeris, você tem a Profine, tem uma série de Uhum, mineradoras lá, né? Mas sim. o nosso foco mesmo é o cliente pequeno. Só que o que acontece muito, assim, o que nós temos lá, que não sei se todo mundo sabe, um dos nossos problemas que nós temos no Espírito Santo é transporte, né? Então, assim, É, o transporte, ele acaba onerando muito e você tem uma dificuldade muito grande. E você não tem transportadoras, né? Você tem muitas empresas, agentes de transporte e tudo mais. Isso, às vezes, dá algum problema. Então, para não parar uma produção, né, Minerais Pedra Branca, a gente vai e consegue colocar lá fazer um bem bolado com o cliente, mesmo o preço sendo um pouco mais caro, claro, porque eu estou comprando, pago o mesmo lógico. preço que ele, né? Foi o Uhum, transporte e tal. Nós vendemos com uma tributação diferente, porque do que vem do Espírito Santo, nós estamos em São Paulo, então nós uhum, conseguimos colocar isso em vários clientes. Então, basicamente é isso, né? A gente trabalha dessa maneira. E assim, o nosso atendimento com os clientes ele assim, tem várias situações. Nós tá. temos lá um cliente que ele é criador de chinchila, que é o Que bicho, né? legal. Aham, E ele usa o carbonato de cálcio para dar banho seco, porque roedores você dá banho seco, né? Você que não é, legal. Não põe porque por causa de água no bicho, né? exatamente, por causa de fungo, muito pelo, tal e tudo mais. Então o cara compra lá o carbonato de cálcio com a gente, né? Ele coloca lógico, um antibactericida, uma Sim, essência, uma série de outras coisas, tal, e ele vende isso que nessas legal. casas por aí que nós temos por aí. Claro, com Que um preço legal. muito mais elevado, mas Sim. menor, né? Para E quem trabalha o carbonato de cálcio. Pode falar. vamos falar um pouco dos tipos de carbonato. Você então tem todas as malhas, né, que o pessoal geralmente procura, dos naturais. Sim, E dos o naturais. precipitado. Tem muita gente que acaba que vai assistir esse vídeo depois no YouTube e não sabe o que que é precipitado. O que que é um carbonato precipitado, Marcelo? Então, o carbonato de cálcio precipitado, ele é um carbonato conhecido como PCC, né? Uhum. Ele é feito, ele é obtido de ele é quimicamente fabricado. Então, a cal, que a gente fala, né? Que é a cal virgem que o pessoal usa, junto com carbono. Então, você tem esse carbonato de cálcio precipitado. É assim, para nós lá, o carbonato de cálcio precipitado, ele não tem a gente não consegue colocar muito ele em plástico, no mercado de plástico, né? Tá. O que é forte no carbonato de cálcio precipitado é creme dental, papel branco, papel de escrever, né? Papel branco, ele é forte também em creme dental, né? Em Uhum. tinta, que todo mundo sabe que é Sim, como o extensor de titânio, certo? sim, Na sim. indústria de plástico, ele é muito pouco aplicado. Por quê? Porque você vem com uma, como é que fala? Uma produção de carbonato de cálcio natural cada vez mais
mais técnica, mais elevada, mais tamanho de partícula menor e tudo mais. O carbonato de cálcio precipitado, ele vai ter mais ou menos de 0,7 a 5 micras de tamanho de partícula. Ele é bom, ele é fino, né? Mas no plástico ele é um pouco limitado, vamos dizer assim, no plástico. Nós vendemos lá na Minerais, a nossa distribuição é o da Lagos, né? E o que nós temos lá é, assim, nossos maiores clientes de atendimento, nossos clientes são clientes de tinta e borracha. E borracha também ainda muito pouco, mas a tinta mesmo que está usando cada vez mais, né? Esse material. Entendeu? Então, basicamente, no passado, o pessoal do plástico, do segmento plástico, acabava usando o precipitado porque estou falando passado 20 anos, tá? Porque os carbonatos de cálcio naturais eram muito grossos, eram muito rudimentares, dava muito ponto, né? Dava muito problema na produção do cara. E aí ele pegou um carbonato que foi desenvolvido para pasta de dente, para papel, para usar no plástico, para acabar os problemas que ele tinha, né? Mas como você falou, os naturais evoluíram muito, né, Marcelo? Bastante. Evoluíram bastante, e aí você consegue hoje substituir tanto no plástico quanto na borracha, ou mesmo na tinta, né? Você consegue tirar um carbonato de cálcio natural, precipitado, e colocar um natural. Que você vai ter um material bom, um material que você vai ter lá no produto final muito bom, né? Por causa dessa evolução do carbonato de cálcio natural que teve aí ao longo dos anos. Mas é como você falou, isso coisas de 20 anos atrás, né? Então o pessoal usava bastante. Hoje, não mais. É mais mesmo o carbonato de cálcio natural que é usado. Sim, não, é verdade. Vamos desmistificar um pouco essa questão de malha, porque eu sei que isso bate muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Certo. Na verdade, malha se fazia isso antigamente, né? E todo mundo acaba pedindo carbonato por malha, né? Eu queria malha 325, eu queria malha 500. Isso. Mas no passado, realmente se media o carbonato passando numa malha física mesmo, né? Você derramava o carbonato numa peneira mesmo, passava ele lá e falava, ó, ele passou tantos por cento, ficou retido na malha tal, na malha tal. Hoje em dia, como os carbonatos, como você falou, 0,7, 1,9 microns, 2,2 microns, isso não para em malha nenhuma mais hoje, materiais extremamente finos. Mas as pessoas ainda têm essa ideia de malha, porque hoje é medido em silas, né? É medido em outras plataformas, né, de medição de partícula. Né? É isso mesmo. Antigamente, o que você tinha era um carbonato com tamanho de partícula muito irregular, né? Você não tinha um carbonato totalmente alinhado. Então, assim, com essa evolução que teve, chegou nesses pontos. Você tem hoje, por exemplo, um carbonato que é 1,2 tamanho de partícula. Ele é muito fino, né? Ele é extremamente fino. Essa parte de malha é assim, quando você chega, vou falar eu como comercial, tá? Não como técnico, como comercial. Quando eu chego no meu cliente para entender o processo dele, eu quero usar carbonato. E assim, normalmente, o cliente que vai usar o carbonato, para que é? É para reduzir custo. É isso. Então, na cabeça dele, eu preciso baixar custo. Então, o que eu faço? Eu vou colocar carga. E essa carga... Só um minutinho, por favor. Tranquilo. E essa carga... minha filha está aqui. E essa carga, o que acontece? O pessoal quer reduzir custo. Tá bom. Aí você chega lá e fala assim pro cara, tá, mas qual que é a sua ideia? Não, eu quero reduzir custo. E aí, na cabeça do cliente, ele acha o quê? Eu preciso de um carbonato fino. Quando você pega o carbonato na mão, seja ele uma malha 325, que é 8,9 tamanho de partícula, até esse 1,2, se você olhar assim, você vai ver a diferença. Você vai sentir por experiência e tudo mais. E aí na aplicação do produto do cara. Bom, e aí você chega lá e o cara vai falar assim, eu quero uma malha 2.000. Ou malha 3.000. Então, essa coisa de malha, cara, ela é muito... a gente encontra isso muito no mercado, porque é o que o pessoal está acostumado. Está acostumado. Se você falar com o pessoal mais... O Adriano Rudini, que está nos assistindo aí, ele vai falar assim, não, malha não. É pontuado por tamanho de partícula, por granometria e tudo mais. E é o que você falou. Hoje, até você pega a peneira, né, de mesh 325, você vai colocar o carbonato, se ele for lá um carbonato de 2,2, ele vai passar totalmente ali, o resíduo dele, se tiver, vai ser mínimo, né? E aí é onde o pessoal mede. Por coincidência, esses dias um cliente me falou assim, não, mas eu estou usando um 325. Eu falei, não é. A granulometria da peneira dele é 325. Então, ele passa no 325 e ele vai ficar 0,005
Que não dá nem, que não é nem mensurável, né? Não dá nem Exatamente. Mas ainda se usa, se você pegar um laudo aí dessas empresas, ainda se usa lá a granulometria 325, Sim, né? sim. E aí, às vezes assim, o pessoal tem essa meio que confusão aí, mas é coisa que você explica na hora. E assim, né, gente, assim, o mercado ele é muito diversificado, né? Já teve caso de cliente chegar para mim, me ligar e falar assim, ó, você pode vir aqui na minha empresa? Sim, eu vou. O cara chega lá, o cara tá com um pedaço do saco da mão do material, fala, eu quero esse material aqui. E aí o cara, porque ele trabalhava numa empresa de perfil que era de reciclado de PVC, e ele Uhum. monta dele, e ele falou, eu preciso desse material aqui. Ele não sabe o que que é, para que que é, ele só sabe que tem que colocar lá, e aí ele vai colocando, e aí no final é para reduzir custo, ele vai colocando, e aí você consegue ir trabalhando com essa coisa que veio dos carbonatos sendo cada vez melhores em Sim. relação à qualidade dele, né? Ao tamanho de partículas ser um tamanho bem certinho, não ter essas alterações, você consegue ir trabalhando com o cliente. Às vezes ele quer um carbonato, quer colocar mais, eu falo, então você tem que usar esse daqui, ou usar aquele. Mais fino. Nem sempre o carbonato mais fino é o ideal no Sim. processo do cara, porque dependendo como for, isso vai dar problema. Então é onde você tem que ir trabalhando com o cliente nessa linha aí, né? Mas é isso mesmo, é malha 2000, malha 3000, essas malhas que nem Na verdade, comercialmente falando. fisicamente só existe até a malha 635, né? Não existe malha mais fina que 635, né? Até onde eu sei. A malha 635 ali praticamente nem água direito passa ali, de tão fina que é a malha 35. E uma malha, Não, depois disso, você não consegue nem fazer mais teste, né? não, o que está acontecendo agora aqui no Brasil, tem uma empresa, né? Pode falar aqui normal, né? Uhum. Que é a Lagos. Não, pode falar. Fica tranquilo. Ela tá fazendo um material aqui, até eu conversei com o Reinaldo, vou até dar uma olhadinha aqui para não falar besteira. O que acontece? Eles estão fazendo um material agora que ele vai ser um nano. Ah, não, Então, a nanopartícula, sim. então assim, ele vai ser muito fino, né? Existem algumas empresas que têm. Por exemplo, a Imeris tem 1.2, né? A ideia é chegar no 0,8. Então, é Sim. o que você falou, ele fica quase que difícil de você medir ali de que maneira, como que pode ser feito isso. Só, Mas o só, pessoal só mede equipamento de leitura laser mesmo, não tem jeito. só equipamento de leitura laser, esse tipo de equipamento, senão você não consegue medir, né? Agora, o interessante é o processo de fabricação dele, porque é o Sim, mesmo, né? é o Você mesmo. pega a pedra, explode lá, A tira da mina, rocha, vai fazendo todo o processo, né? E aí você vai chegar no material que um dos pioneiros, até onde eu sei, né, da minha história de carbonato, foi o seu Almiro, da Micronita. O seu sim, Almiro, ele tem como todo mundo sabe que ele é dono da Dakar, né? Uma empresa de de uma composto composto de de PVC. PVC, E aí, quando ele começa a ter dificuldade de ter carbonato bom, carbonato fino, sim. carbonato de tamanho de partícula certinha, tal, o que ele faz? Ele fala, não, eu preciso resolver esse problema. E aí ele vai e cria a micronita. E ele começa a fazer toda a parte de maquinário para poder fazer o carbonato que ele precisava, né? E aí Sim. ele começa a fazer um carbonato. Então, ao meu ver, assim, tirando a parte que vem de fora, né, os importados, foi o seu Almiro que criou aí essa melhora no segmento de plástico em relação ao carbonato. Então, o carbonato que você tem Uhum. hoje, né? Como eu falei, a Micronita, que hoje é Imeris, né? Foi comprada É pela Imeris, Imeris, ela foi comprada, né? ela tem lá um material que é 1.2 tamanho de partícula. Ele é muito É fino, muito né? fino. E, E e aí, aí quando a você gente tem. fala de tamanho, a gente está falando de, para o pessoal saber aqui, de D de 50. Então, é 50% de todas as partículas está dentro dessa granometria de 1,2, né? Isso que você Isso, está dizendo. dentro do tamanho da granulometria, é isso mesmo. Sim, é isso aí. É. Não, O, maravilha. uma coisa também que foi feita, que não sei se o pessoal conhece, claro, é o carbonato de cálcio revestido, né? Sim, a revestimento. Quanto mais fino você tiver um carbonato, né, você pode ter problema no seu processo. Então, com o revestimento hoje feito com estearina, né, Sim. esse carbonato você consegue ter uma fluidez melhor. Então, fluidez, somente na resina de PVC, que é uma resina porosa, então você Sim. consegue ajudar no fluxo dele ali E, no e processo. os teus clientes percebem, eles demandam isso de você, Marcelo, materiais com revestidos, eles percebem a melhora disso no processo deles? Percebe, É? percebe. Percebe porque, assim, quando você tem um carbonato muito fino e o cara quer
carregar bastante, vamos colocar assim, né? Uhum. Ele precisa de carbonato de qualidade. E aí Sim. você consegue colocar isso. Tanto é que hoje, né, o que se fala muito, eu participei uma vez de um workshop na universidade, na Unicamp, era sobre borracha, e aí eu Tá. tava lá com carbonato, né? Eu queria fazer, Sim. mas eu falei assim, não, carbonato não pode, porque é carga branca, não, porque estraga tal. Não é mais isso, né? Hoje o Sim. carbonato, na verdade, ele é um aditivo. Ele é um aditivo Aditivo. mineral que ele é usado. Você, mesmo ele sendo o item mais barato dentro de uma composição, de uma formulação de plástico, ou até mesmo de borracha, né? Você para uma Sim. fábrica. Você para. Você não consegue rodar se você não tiver o carbonato ali, e ele tem que ser o ideal. E lógico que esse carbonato de cálcio revestido, você tem muitas melhoras com ele. Então você tem menos desgaste de maquinário, você tem uma série de coisas que você consegue fazer com isso. E consegue colocar mais. Claro, isso tem que ser na ponta do lápis. Ele não é um Sim. carbonato barato, né? Quanto Sim. mais, quanto mais você vai afinando o carbonato, maior é o custo dele. Porque você tem um Sim. maior tempo de produção, tem uma série que isso não é o caso agora, né? Mas você Lógico. tem essa questão. Então, quanto maior, mais fino, mais caro ele se torna. Revestido, mais ainda, né? Mais caro. O Eu, revestimento, na verdade, o pessoal usa às vezes como encapsulado, é, encapsulado, revestido, né? E na verdade ele é uma mistura física, né? Você consegue fazer sim. uma mistura física lá num ponto certo de homogeneização e tudo mais, e você consegue ter esse material. Mas o cliente ele percebe sim, ele consegue. Tanto é que nós atendemos hoje cliente de borracha com carbonato de cálcio revestido, Caramba, de porque ele borracha. exatamente. Se você pegar uma, uma fábrica de borracha com extrusão, né? Que o pessoal usa muito em pestana de veículo ou Sim, sim. carregaria e tudo mais, você tem uma fluidez melhor. E lá na ponta ele vai te dar brilho, vai te dar maior resistência, você tem uma série de benefícios que é feito com esse carbonato. Entendeu? Esses que são revestidos, é revestido quanto? Também o ácido esteárico ele não pode ir muito nas fórmulas, principalmente no PVC. Mas nós estamos falando de revestimento o quê? De 1%, 0,5%, alguma coisa Depende. nesse sentido. Depende. Você tem carbonato no mercado hoje, assim, o carbonato de cálcio revestido que você tem, a maior parte é da Imelis, né? Então você Tá. tem lá um que ele tem 0,9, né, de revestimento, outro ele tem 1% e outro ele tem. E esse 1/2 CDL12 tem 1,2. Porque aí você também tem 1,2. você tem também lá no processo o que o pessoal vai usar. Então, o cliente vai ter que saber dosar isso, né? O Sim, Adriano, que está nos assistindo aí, que é um cara muito bom nisso aí, ele consegue legal. explicar bem legal isso. Então, assim, ele vai dosar isso e aí ele consegue ter um produto final muito, muito melhor, vamos dizer assim, né? Bem mais Entendi. adequado. Uma das vantagens também, você falando aí, eu lembrei, é que ele fica menos úmido, né? Não pega umidade, a carga mineral acaba não levando umidade ele sendo revestido, né? Exatamente, você consegue absorver mais também, né? Você É consegue ter verdade. você consegue fazer esse trabalho você consegue absorver mais umidade e ele não fica com tanto lá na ponta, você não tem esse problema de umidade. Por isso que se você pegar hoje assim essas grandes empresas, né, de composto PVC, Carina, a própria da Carto, assim, o pessoal está indo muito forte nesse camada de cálcio revestido, que é Legal. uma coisa até que a gente vai falar aqui mais para frente sobre o futuro do Uhum. carbonato, né? O futuro do Tá. carbonato ele vai ter exatamente isso daí, vai ter um carbonato revestido como um aditivo mineral, não mais como carga, né? Não mais como carga, entendeu? Sim. Vamos falar um pouquinho assim, dentro do universo plástico agora, Hum. para as pessoas que você vende normalmente, que segmentos que atua para o pessoal em poder entender aonde vai o carbonato? Para, por exemplo, polietileno, o pessoal que faz sacola, reciclagem, pessoal de Sim, sim. master, eu acho que você atende também. É assim, ó, o carbonato de cálcio o plástico que mais vai conseguir carregar o carbonato de cálcio é o PVC. É o PVC. Isso o PVC é o que mais se utiliza, o que mais coloca, o que mais exige um carbonato técnico que ele Sim, possa dar um resultado lá na frente, devido a todo o que a gente tem no mercado, né? Já os outros segmentos, você tem, assim, por exemplo, o saco de lixo, vamos colocar assim, tá. você não consegue usar muito porque o processo dele, pelo menos onde a gente atende, tá? O Sim, processo dele é diferente, né? Por sim, quê? Quando você vai fazer uma incorporação do carbonato de cálcio, você faz uma preparação no dry blend, no composto. Ok.
Já nesse caso, o que acontece? Você não consegue porque ele é uma mistura física, né? Então, teve um caso uma vez que o cara falou assim, mas dá muito pó. Realmente, dá muito pó. Porém, vai depender da quantidade que ele vai aplicar e qual tipo de material que ele vai aplicar, porque aí você tem que colocar um material um pouco mais fino. Só que, no final da ponta do lápis, né, o que a gente vem observando assim, é que ele não compensa, porque você não consegue mais do que, se eu não tiver nada, 25% de incorporação do carbonato. Então, ele se torna inviável. Não é um item a mais, um trabalho a mais de pesagem e tudo mais, para você fazer isso, né? Um mercado que a gente atende muito lá na Minerais é o mercado de reciclado, de PVC. O pessoal reciclado de PVC? Isso. O que eles fazem? Compra o PVC no mercado, né? Moe, limpa, separa, moe tudo, põe no aglutinador, põe óleo de soja epoxidado ou K10. Dá uma mexidinha na formulação. Alguns usam DOP, né? Coloca lá dentro, faz e coloca carbonato de cálcio. Aí que acontece? Ele está incorporado. Quando ele extrusa, ele sai perfeito. Aí você faz perfis de cadeira, uma série de material. Essas fitas de borda de imóveis, né, da área de marcenaria, cabide, tem gente que faz cabide, tem o pessoal que faz cabide e tal, então o pessoal usa muito nisso. E tem o pessoal também que usa em outros tipos de produto, né? Nós atendemos um cliente lá que ele faz com polietileno de baixa. Então ele também pega no mercado, moe, aí ele coloca o carbonato e aí ele coloca só como carga, né? Porque lá na frente o cliente dele fala assim, olha, eu quero que você coloque tanto de carga, e ele coloca essa carga e aí ele faz o composto para o cliente dele dessa maneira, entendeu? Mas de plástico, o que mais você vai conseguir carregar, vamos colocar assim, é o PVC, né? O PVC é onde você vai conseguir adicionar mais carbonato, porque ele é o que mais aceita, é o que é melhor feito dessa maneira. Ele aceita bem carga, né? Isso. Já os outros plásticos você não consegue tanto, porque o que a gente tem, né, de experiência é isso. O pessoal, eles acabam não conseguindo ter uma justificativa da quantidade, né? Então, assim, por quê? O que ele vai colocar? Para baixar custo. Só para ser menos oneroso, né? E aí, o pessoal... Agora, um pessoal que usa muito também é o pessoal que fabrica Masterbet. Masterbet usa bastante carbonato, né? E assim, a mesma história, os carbonatos melhores, mais finos, o pessoal vai fazendo alguns tipos de master, master com secante, né? Então você tem uma série de coisas que eles vão fazendo e vai exigindo cada vez mais um carbonato mais fino, mais certinho, mais técnico e tudo mais, entendeu? É mais ou menos nessa linha aí. Então, hoje você é distribuidor e representante também ou não? Você só distribui hoje Imeres e Lagos ou você trabalha com mais outras companhias hoje? Assim, nós hoje, nós temos hoje nós fazemos a distribuição de carbonato de cálcio natural, tá? Então, como é que funciona? A Imeres, ela não tem, por exemplo, o malha 40 e o malha 20, que nós vendemos para a indústria de tinta, para fazer textura, grafiato e tudo mais. Então, a gente também tem a Omia como uma parceira lá nossa, né? Basicamente, hoje, as maiores mineradoras, né, que hoje são 4, vamos colocar assim, né? Elas têm a mesma linha de produto, né? Uma vai meio que seguindo a outra ali. Sim. Vai seguindo a outra ali, que tudo vem lá do seu Romilo lá atrás na sequência. Né? Sim. Então você tem carbonato claro, uns preferem Imeres, que o micronito é melhor e tudo mais, mas vai depender muito. E depende muito da aplicação, né? Mas nós lá na Minerais, nós somos um distribuidor. Então eu atendo todo tipo de mercado, como eu falei para você, eu atendo vários tipos de mercado. Então eu tenho, sim, parceria com a Omia e parceria com a Imeres, onde a gente consegue colocar esses produtos que nós temos lá, entendeu? Então, legal. O nosso ponto é carbonato de cálcio. Nós vendemos carbonato de cálcio. E no precipitado, a nossa parceria, ela é uma parceria... Não é uma parceria fechada, não é isso, mas assim, o que hoje nos traz um maior conforto em relação a trabalho, produto, preço, porque eu compro e vendo, né, é a Lagos. Então, a Lagos é a nossa parceira no carbonato de cálcio precipitado, né? Legal. Quando a Minerais ela começa a se deparar com alguns clientes que precisam
como é que eu falo assim, de produto muito mais fino e técnico, né, em grande quantidade, aí a gente não consegue, por causa de preço, né? Sim. Então, assim, porque nós somos distribuidor, então não tem como. Então, claro, a gente pega eles e aí a gente vira uma representada. Leva até a Imeris, né? Ó, Imeris, esse cliente aqui funciona assim, assim, pá. E aí existe uma parceria nossa com a Imeris em relação a isso daí, né? Temos Ah, alguns legal. clientes nossos em carteira que começou pequenininho E e hoje hoje, compra 300 toneladas de camada de cálcio, e aí, claro que ele compra direto, porque senão fica inviável ele no mercado. Então, a Minerais porque hoje muitas vezes o frete fica mais caro que o carbonato, né? Então você tem é mais que. caro. Muitas vezes não, É a maioria das vezes. impressionante, é impressionante, né? E tem mais um detalhe, fora ele ser caro para o mercado, né? Muitas vezes, o que acontece agora, não sei se vai acontecer esse ano, devido à pandemia, como chega setembro, a gente começa a perder transporte para a safra do abacaxi. Não sei Sim, se você sim, sabe disso. A é gente começa a ter verdade. dificuldade, porque todo mundo vai para o abacaxi, porque a carga expressa, paga mais, tal, e tudo mais. Só que o carbonato ele tem todo ano, né? Ele tem Sim, todo ano. Lá é. na Minerais, a gente tem uma parceria muito boa com as transportadoras, porque como a gente carrega muito, né? Nós Muita chegamos a coisa. vender, nós chegamos a vender mais ou menos assim, 1.300 toneladas de carbonato de cálcio por mês, né? Caramba, é É, carbonato, hein? então, desde o cara que vai lá buscar 2 sacos, né? 3 sacos lá, o cliente que vai lá buscar, até os maiores, né? Então Legal. a Minerais Pedra Branca ela é a maior distribuidora de carbonato no Brasil. Que não é, quer dizer que, né? Mas é onde a gente tem esse Não, é mercado. verdade, é verdade. Então, assim, Hoje, é a um material Minerais hoje é barato. uma referência. Há pouco tempo você até mudou de galpão. Você foi para Guarulhos, né? Você estava no Parque Novo Mundo Isso, e estamos em Guarulhos, porque. foi lá para Guarulhos num galpão maior. Então, graças a Deus, tem crescido. Exatamente. O que faz você trabalhar com carbonato de cálcio é assim, às vezes o pessoal vai lá e fala, nossa, que bacana, que legal, né? Mas é tudo muito, é o que eu brinco com meus clientes. O preço do carbonato ele é muito junto, né? O cara fala Sim. assim, eu quero 20% de desconto. Não existe, amigo, não existe. É Porque assim, centavos. o reajuste também não é alto, né? Você pega os reajustes que vêm há anos, né? E não são reajustes assim absurdos. Então também é baixo, então você vai passando. E 1 centavo faz a diferença. É o que eu falo, eu e o É Dinael, né? verdade. A gente está sempre conversando e sempre colocando, ó, não, aqui é 1 centavo, aqui você perde, então você tem. Então, para você trabalhar com carbonato de cálcio é muito junto o preço. Você tem que estar sempre em cima de número, senão É você não verdade. consegue, você não É consegue verdade. manter. E como nós nos especializamos em carbonato, né? O nosso foco é carbonato. O que nós temos lá hoje é óxido de zinco, que nós também trabalhamos com a Tá. óxido de zinco, mais para a indústria de borracha, né? Sim. Mas o nosso forte é o carbonato. Nosso carro-chefe é o carbonato de cálcio, né? Carbonato. Legal. E E como é que você, você viu? Como é que você viu essa mudança de Micronita e Imeris? Como que você enxergou isso? A Imeris realmente conseguiu solidificar? Foi, no começo foi uma mudança meia complexa, mas depois você acha que agora já solidificou, a coisa já está andando a ventos favoráveis, assim, Marcelo? Como é que você vê isso? eu vou falar uma coisa para você, Júnior, assim, para vocês, né? A Imeris é uma multinacional. Sim. É A espanhola, não é? Microneta, Ela é a espanhola? Imeris não, ela é francesa, né? Ela é É francesa. francesa, é verdade. Ela é francesa. Então, assim, a Imeris ela é uma empresa muito grande, né? Não sei se ela é a maior do mundo no carbonato ou não, mas ela é Eu muito acho que grande. ela e a Almia tá batendo de peito as Isso, duas, né? a Almia também, ela também é bem grande. Só que a Almia ela tem outros negócios fora o carbonato. A Sim, Imeris, o sim. foco dela é mais O carbonato, né? carbonato. E assim, quando você chega, né? Assim, chega uma multinacional, né? Existe uma série de regras que tem que ser mudada. Por quê? Sim, Porque estava ali no dia a dia na batida do nosso mercado nacional. A Micronita ela é uma empresa assim, com uma gestão muito boa, né? O seu sim. Almir ele criou ali uma gestão muito boa, então cada um tinha o seu processo, né? E lutava por aquilo, tudo mais, tal. Então a coisa rodava. A Imery chega e aí muda tudo um processo. Uma das coisas que pega muito nessas empresas na multinacional é a questão da segurança no trabalho. Então Sim, sim. até chega no exagero, mas é a regra, né? A regra vem lá de fora e tem que ser dessa maneira. Como a Imery já vem do mercado de carbonato de cálcio precipitado, então, e aí, logo, um pouco antes dessa compra da Micronita, ela criou alguns produtos naturais. Ela entrou no mercado com alguns produtos naturais, que era o Super Micron 180, o Super Micron Sim. 230, que era o contratipo do 2CD, né, do 1/9 3CD, CD e tudo barra mais. 9.
Isso, e aí então ela já estava meio que com o pé nesse mercado. E aí ela fez, na minha opinião, o maior negócio da vida, que foi comprar a Micronita, que a Micronita é a maior empresa lá de carbonato de cálcio natural no Espírito Santo, a maior E empresa. até a Karina estava tentando comprar a Micronita antes, né? Foi aquela briga anterior, a Karina tentou Teve uma comprar a história Micronita. aí, teve uma história, o pessoal recebeu algumas pesquisas do CAD, né? Aí o Sim, CAD não bloqueou, permitiu. É, porque não permitiu tal, e não sei se isso foi bom ou ruim, mas, né, não sei. sim, Para nós, como distribuidor, é assim, não mudou muita coisa. A gente continuou com a legal. Micronit, com a Imeris, né, teve algumas mudanças, alguns processos, mas é assim, nós tínhamos uma exclusividade com a Micronit, né, então nós éramos os únicos distribuidores da Micronit. A Imeris, como ela já vem com uma, 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 uma outra filosofia, né? uma filosofia e tal, então ela tem alguns outros pontos, uma outra distribuidora que é mais, não muito na área de plástico, é mais em outras áreas, então a área de plástico mesmo, quem atende somos nós lá, né? Uhum, E aí a legal. gente faz essa questão de tirar e quando o cara cresce, a gente manda para a Imeris. Legal, legal. Eu já quero abrir para perguntas aqui. O pessoal já pode começar a mandar pergunta para o Marcelo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, já pode perguntar, porque eu já vou fazer as últimas perguntas aqui para ele enquanto ele vai falando. Vai mandando sua pergunta que a gente já faz. Só E para a queria gente. pedir desculpa. Não, pode falar, Marcelo. Não, Pode só queria falar. pedir desculpa porque assim, é a minha primeira vez aqui Que fazendo isso? esse tipo de coisa, É então assim, excelente. não sei se está muito rápido, muito Não, devagar, show como é de gosto, bola. mas assim, né? Eu tô vendo que Show tem um de... monte de parente entrando para ver aí também, depois vão ficar, né? Que eu mandei para um Show... monte de gente também, o pessoal, né? Mas está Legal, ótimo, maravilha. legal. Vamos Muito seguir. bom. E a gente tocou no assunto, e como é que você vê esse futuro, né? O futuro das cargas minerais, o que você acha que no futuro vai demandar mais? Será que você acha que nós vamos ter demandas muito grandes por material nano? Você acha que vai ter essa busca aí, Marcelo? É assim, o futuro ele vai exigir realmente uma carga mineral, não uma carga, né? Mas sim um aditivo mineral, né? Sim, E como você vem com ele cada vez mais fino, e o que eu vejo no futuro, não é porque eu vejo isso, mas conversando com pessoas, né, muito mais. Adriano, o Laírton, que foi o CEO o da Micronit, Laírton. isso, Ele o está onde Laírton. agora, o Laírton? Você sabe onde ele está? Eu acho que ele não está em lugar nenhum no momento. Ele Ah, é? faz assessoria, consultoria, tal e tudo mais. Legal. Mas acho que de empresa assim, eu acho que ele não está nenhuma assim, de fato, não, né? Que Até onde eu legal. sei. Né? Ele passou pela Profine, depois, né? É, O que aconteceu isso daí? Então, assim, o que vai acontecer é isso. Então, com esse baixo com essa baixa partícula, né, de até 2 micras, que cada vez mais você vai tendo isso, então você vai ter um carbonato revestido no futuro. Porque tá. você precisa desse carbonato para você conseguir fazer, como a gente comentou no começo, né? Para você fazer essa distribuição de partícula, para você poder ter essa melhora no seu processo. Então, o futuro, o que eu vejo, que a gente conversa muito, o Adriano também conversando bastante sobre isso, é um carbonato de cálcio de alta qualidade, né? Tá. E revestido. Não só com estearina, isso vai, ao tempo, vai se criar alguma outra Sim, possibilidade de sim. outro revestimento tal, e vai acontecer isso daí. Agora, as mineradoras, né, aí é uma outra parte, né? As mineradoras, o mercado, assim, hoje, nesse momento, né, tá meio que um caos aí, porque você teve uma pandemia. Então, Sim. muitas empresas acabou colocando o pessoal, a própria Minerais fez isso, colocou o pessoal em casa, tá, para não demitir e tudo mais, né? Verdade. Só que o mercado ele deu uma aquecida fora da Absurda. curva, né? E aí tá todo mundo preocupado com isso, e nós estamos tendo essa dificuldade de carregamento. Então, se essas mineradoras elas não começarem a se acertar, né, em relação à produção, a não trabalhar com pedido em carteira, mas sim trabalhar com Sim. produção, faz a produção e vamos vender, né? Você vai ter problema lá na frente. Hoje mesmo Verdade. aqui no Brasil, não nesse momento, mas num determinado momento lá atrás, o pessoal estava buscando muito material de fora, né? É Para poder, verdade. não por questão de qualidade somente, não por questão de qualidade, né? Mas por questão de atendimento mesmo. Então, as mineradoras elas vão ter que fazer isso. Mas o futuro vai ser assim. Eu acho que o futuro ele vai exigir cada vez mais um carbonato mais técnico, mais fino, mais técnico. E aí você vai ter o produto final vai ser muito bom. Quem vai ganhar vai ser nós como consumidor, né? Você vai Sim. ter produtos no mercado produtos ótimos no mercado no produto final. Mas o mercado vai ser, o futuro vai ser esse mesmo. Não vai ter como ser Legal. diferente, Ó, entendeu? já está chegando umas perguntas aqui, deixa eu já ler aqui. Hum. Vamos lá. O Rafael pergunta assim:
Como é gerenciar uma distribuidora de carga mineral ao meio de uma pandemia, onde as empresas estão com volume menor? É assim, o nosso custo, ele aumentou. E por que ele aumentou? Nós somos distribuidor, então eu entrego, a nossa entrega ela é acima de 1.000 quilos, né? Sim. Vamos colocar, acima de 1.000 quilos a gente está entregando. E a gente atende tudo, a gente atende São Paulo e Grande São Paulo. Então, Cotia, Ribeirão Preto, tudo a gente atende. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar algumas maneiras de deixar isso muito alinhado, né, com a minha logística, com a minha distribuição, para que eu não possa perder um tempo de o caminhão vai até lá e não foi e tal e tudo mais, porque isso aumenta meu custo. O que aconteceu com alguns clientes que eles fizeram? O cliente que às vezes comprava 8 toneladas na semana, comprou 4. Né? E aí você diminui a sua quantidade. Só que então ele faz o seguinte, ele compra 4 com mais frequência. Então você acaba tendo que ir cada vez mais. Então o nosso custo aumentou. Mas o gerenciamento dessa parte é assim, ele não é fácil. Você está em São Paulo, você tem caminhão na rua, você tem uma série de problemas, você tem carreta chegando, e é o que eu sempre falo para o pessoal, assim, eu sou o meio do processo, né? Eu pego o material no Espírito Santo, trago, eu descarrego, eu dou entrada no meu sistema todinho, faço toda a parte que tem que ser feita nele, análise, tudo, e aí eu começo a distribuir. Então, esse tempo é muito importante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com estoque, porque senão eu não posso deixar o cliente, né, na mão. Na mão. Nesses tempos está acontecendo isso de não deixar o cliente na mão, né? Está acontecendo da gente não ter um estoque adequado por causa dessa questão das mineradoras. Então, assim, eu não estou conseguindo carregar mais de uma carreta por dia. A gente já chegou a carregar 8 carretas num dia, para você ter uma ideia. Nossa, né? Jesus. A gente chegou a receber na Minerais 15 carretas chegando para descarregar, os nossos caminhões carregando para sair, né? Mais o pessoal que vai coletar, né? O pessoal porque quando a gente foi para Guarulhos, a gente criou quase que uma lojinha lá. Então o pessoal vai lá, compra 1 saco, 2 sacos, 3 sacos, né? Preciso comprar aqui, criamos algumas situações, passar cartão para poder atender esse pessoal. Mas assim, não é fácil, como nenhuma distribuidora, com certeza, tem lá os seus pós e os contras, mas é um trabalho que eu gosto de fazer. É um trabalho muito. Mas eu gosto de fazer, eu curto bastante isso daí. Vamos ver outras perguntas aqui. O Davi perguntou quase a mesma coisa, como a pandemia afetou, o Marcelo já respondeu. Aí tem gente falando que esse menino é meu orgulho, Davi Araújo. O Maurício Agostinho perguntou, Marcelo, quando vamos ter um composto mineral que realmente vamos conseguir ter a opacidade do titânio? Ou caso tenha, consegue falar melhor a respeito, com baixa abrasividade e baixa absorção? Pergunta técnica. Como é que ele quer saber? Vamos lá, vou ler de novo aqui. Tá aqui, ó. Quando vamos ter um composto mineral? Quando vamos ter um composto mineral que realmente vamos conseguir ter a opacidade do titânio? Ou caso tenha, consegue falar melhor a respeito? Com baixa abrasividade e baixa absorção. Cara, eu vou te falar a verdade, eu não sei, eu desconheço. Eu posso dar uma olhada depois e atrás, né? O que eu tenho lá na minha grade não tem nada parecido. Posso dar uma olhada lá e depois posso responder para vocês através do meu contato, a gente vai conversando. Mas eu realmente eu não tenho nada assim dessa questão que ele colocou aqui, né? Legal. O Rafael colocou que você é o melhor gestor de São Paulo, entende muito de carbonato, cargas minerais. Vamos ver aqui. Bom, já a pandemia ele já falou. Chegou uma pergunta para mim antes, que a gente falou, né? Foi divulgando que você ia estar aqui com a gente, perguntando assim: a maioria dos carbonatos que chegam, que vem do Espírito Santo, são calcitas dolomíticas, são calcitas? As pessoas têm um pouco de dificuldade com essa questão. Todo o material que tem o CD atrás é calcita dolomítica. Mas é tudo calcita dolomítica que a Imeris trabalha, ou são calcitas, ou é aquela calcita magnesiana, né, que o pessoal fala? Lá você tem as duas. Você tem a calcita magnesiana e a dolomita. Você tem as duas, né? Então lá você consegue extrair as duas de lá. Você tem esse material lá. Lá no sul do Espírito Santo, que é em Cachoeira Itapemirim, é onde tem as maiores reservas de carbonato de cálcio natural, né? Lá você consegue extrair as duas.
o processo vai depender do produto do cliente, o processo que ele precisa para determinar isso. Lá você tem esse material, que você tem lá até 15%, se eu não me engano, de magnésio, alguma coisa assim. Sim, Tem sim. outras regiões, por exemplo, no Paraná, você tem material com mais magnésio, que é um material mais abrasivo. É um material Sim. que é diferente. Então, no Espírito Santo, você tem um material calcítico e dolomítico, né? Uma das características lá são a alvura dele, que é um material branco, né? Um Muito material branco, é. isso, um material branco, e você tem sim os dois. Mas você tem não só lá no Espírito Santo, você tem também em Minas, algum tipo de carbonato, e você tem no Paraná. E você tem lá, que você sabe muito bem, lá no Sim, no Nordeste, o Nordeste, Cretáceo, o né? Cretáceo. Fósseis lá que vocês têm lá. Mas no Espírito Santo você tem os dois tipos de carbonato. Se você vai precisar de uma dolomita, você tem a dolomita, que dependendo a maneira que a pessoa vai usar, qual vai ser a aplicação, ou o calcítico, você tem os dois lá. Né? Numa Tá. alvura muito Toda a boa. linha, Né? toda a linha Imeri CD é calcita dolomítica. Toda Ou linha não, médica. não Não necessariamente. necessariamente, não necessariamente, mas assim, a maior parte é. É porque assim, o carbonato de cálcio, a calcita, né, ele tem já por si só o magnésio. Né? Então, quando Sim, você extrai, você ele tem já é um teor formado com lá, magnésio, né? você tem um teor, você tem, em questão de materiais pesados, chumbo, ferro, você tem traços, né? São Sim, traços, mas o magnésio você tem lá. Você consegue, sim, tirar de algumas jazidas, né? Um material com menos magnésio ou com mais magnésio. Aí onde você consegue determinar dolomita, calcita, para atender o mercado. Entendeu? legal. Mas basicamente é isso. O que você, a Imeris, por exemplo, o que é falado muito isso é que todo mundo tira do mesmo lugar, né? É É a tudo mesma montanha. você tem lá as concessões, mas Sim, a mesma montanha, né? Que foi criada há 500 milhões de anos atrás, né? sim, Então, quando você abre o veio desse negócio, que você começa a trazer esse material como é que fala? Você começa a trazer esse material calcítico ou dolomítico, né? entendi, Exatamente isso, entendi. entendeu? Não, legal. Calcita Foi uma pura pergunta mesmo, que acho que calcita pura como tem na Turquia, não tem jazida no Brasil, tem? Você tem informação ou não? Então, é assim, eu não tenho conhecimento. Eu conversei uma vez com o Laírton, né, sobre isso, e assim, aqui no Brasil é muito difícil, pelo que a gente conversou, né? Você vai ter lá fora. Sim. Acho que na Grécia também tem, se eu não me A engano. É Grécia, a uma Turquia, né? É isso. Então lá você tem. Aqui você não tem. Claro, não tem no momento. De repente pode se achar em algum canto aí do mundo, Sim, do país, alguma coisa assim. Mas lá no Espírito Santo você não tem. Você não consegue ter uma exatamente sem o magnésio, né? Você não consegue. Você sim. vai ter o magnésio lá com certeza. Porque é da região, né? É da região, né? É da região, é da formação, né? Isso, é da formação, exatamente A isso. formação Olha, geológica no Brasil. Vamos ver se acho que tem já mais falamos alguma pergunta. sobre um pouco de precipitado, a gente já falou de precipitado. Falamos de precipitado. Deixa eu ver Uhum. se tinha mais alguma que tinham me mandado antes. Ah, mandaram uma aqui para mim, que essas duas tinham mandado. A segunda. Qual é a diferença entre o carbonato de cálcio e o talco para o PP? Acho que o Talco, talco é mais fino, não é? o Se eu não me talco, o engano. talco industrial. Industrial. Porque tem muito PP É com talco,